Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal Abel Invest. Rapaziada, no vídeo de hoje quero fazer um vídeo, galera, onde eu vou fazer uma comparação entre ações, as ações que eu tenho na minha carteira. E já adianto, todas as ações que eu tenho na minha carteira são do setor perene e que pagam dividendo, com os meus fundos imobiliários, pessoal. Os fundos imobiliários que são os reis do dividendo, né? A gente sabe que os fundos imobiliários, quem compra, tem o foco e o objetivo de receber renda mensal. Mas muitas pessoas acreditam que as ações são melhores do que os fundos imobiliários para pagar dividendo. Vamos fazer essa comparação aqui hoje no meu canal. Vou mostrar os meus ativos, lembrando que isso aqui, rapaziada, é conta real, tá? Isso aqui é uma conta de verdade, é minha corretora. Esse é o meu patrimônio, que hoje passa de 204 mil reais em patrimônio, isso em fundos imobiliários, ações e renda fixa. Então, juntando tudo isso, é esse o patrimônio que eu tenho hoje. Claro que, Abel, você tem maior parte em fundos imobiliários. Obviamente que eles pagaram mais, não é? Mas eu vou ver pela média do que eu tenho ali investido e quanto que é a média que eles me pagam por mês ali de dividendo. Então a gente vai comparar a diferença entre esses dois e quem vence, ações ou fundos imobiliários. Vamos comigo? Deixe seu like, se inscreve no canal se não for inscrito, que aqui vocês vão acompanhando minha jornada para a independência financeira, chegar no primeiro milhão. E obviamente, enquanto vocês vão acompanhando, vem investindo junto comigo, pessoal. Vai investindo vocês daí ou daqui, veja que você gosta de investir e vamos para cima. Bom, rapaziada, sem muita delonga, vamos direto ao ponto. Quero mostrar para vocês aí o histórico desse ano de 2023, tanto em ações quanto em fundos imobiliários. Isso eu não estou falando de valorização. Ó, aqui eu tenho no Investidor 10 a minha carteira que tem uma panorâmica bem melhor. Ela mostra num todo aqui e aqui mostra também o total da rentabilidade, tá? Nossa carteira hoje ela tem uma rentabilidade positiva de mais de 5%. De valorização, vocês vão ver quem vai ganhar, né? É bem óbvio, claro. Já vou mostrar direto para vocês. De valorização não tem como comparar, pessoal. Com certeza as ações elas vão vencer, tá? A ação ela tem um potencial de valorizar bem maior do que o fundo imobiliário. Isso aí é muito óbvio. Abel, mas por que esse potencial tão grande das ações de valorizar e o fundo imobiliário não tem esse potencial? Pô, não curti isso. Porque as ações, diferente dos fundos imobiliários, elas não têm essa obrigação de estar pagando dividendo para você ali, 95% do lucro. Ela pode pegar uma parte desse dividendo ali e reinvestir na empresa. Naturalmente, aumenta ali a ação da empresa e a valorização ela é bem mais potente do que um fundo imobiliário. Por outro lado, o fundo imobiliário, na questão de valorização, ele fica meio engessado, porque ele tem que pegar 95% daquele lucro que ele tem e distribuir. E não sobra quase nada para que o ativo venha crescer, para que o fundo reinvista nele e ele cresça, porque eles já estão distribuindo o ganho ali. Como que eles fazem para crescer normalmente? Fazendo emissões de novas cotas. A gente não vê uma emissão agora do fundo do MXRF11? Ele emitiu mais cotas. Dessa forma que ele consegue arrecadar mais dinheiro para crescer o fundo, mas não reinvestindo. Por isso que o crescimento do fundo imobiliário ele é bem mais lento do que uma ação, que ela pode valorizar muito mais do que ele. Isso fica bem claro. Um outro ponto importante é que além de crescer menos os fundos imobiliários, tem um detalhe. Os fundos de papel, como DEVA11, CPTS11, MXRF11 e RDM, esses ativos que compram dívidas, eles não têm um imóvel de verdade na sua composição. O que acontece? Esses então que não crescem mesmo. Eles não valorizam, eles normalmente andam de lado ali. Então quando você tem uma carteira com maior parte de fundo de papel, você ganha um dividendo maior. Por outro lado, você também não tem um potencial de crescimento. Ela vai sempre estar andando de lado ali. Uma carteira que tem a maior parte de fundo de tijolo, mesmo que ela não cresça igual uma ação, mas ela tende a se valorizar. Porque o fundo de tijolo tem um imóvel por trás. Eles compram o galpão logístico, compram o shopping, compram o prédio e naturalmente os imóveis vão valorizando no passar dos anos, não é assim? Então, claro que os fundos de tijolo, eles valorizam no passar dos anos, mas não com a intensidade das ações. Só para a gente entender isso aqui. Então, de cara, isso aqui você vê na minha carteira. Ó. A rentabilidade das ações são bem maiores do que os fundos imobiliários, certo? Agora, galera, vamos lá para o que importa, os proventos. Se eu sei que a ação valoriza mais, quem é melhor pagando dividendo? Será que realmente são os fundos imobiliários ou as ações podem surpreender?
Bom, primeira coisa eu quero mostrar para vocês os ativos que estão na minha carteira, as ações que eu tenho. Todas elas do setor perene, pessoal. O setor perene são aqueles setores que você paga usando ou não. Energia, telefone, água, seguro, né? Tudo isso você vai pagar todo mês usando ou não. Então são setores que têm mais resistência até nos momentos de crise, certo? Eu tenho hoje Banco do Brasil, setor de banco, Sanepar, saneamento, Transmissão Paulista, transmissão, né? Taesa também, transmissão. E aqui Vivo, telefonia, tá? Então são setores perenes e todas elas são empresas gigantes que já pagam dividendo. Deu para entender então nossa carteira de ação, né, galera? É notório que eu tenho a menor posição em ações, mas a gente vai calcular da forma justa aqui, beleza? Pessoal, primeiro ponto que a gente precisa saber. Vamos lá, vou vir aqui em proventos, aqui está minha carteira no todo, certo? Eu quero ver daqui, ó, de 2023 para cá, ó, de janeiro para cá. A gente vê aqui o seguinte, isso aqui é a carteira no todo, aqui agosto não terminou ainda, esse valor vai aumentar, mas daqui a gente já tem uma noção que está acontecendo uma escadinha, né? Os dividendos vão aumentando. Agora eu vou colocar somente fundos imobiliários para vocês verem uma coisa. Fundos imobiliários, para mim, ele já vence na questão dos dividendos aqui. Porque, olha só, a escadinha ela é retinha, vai subindo. Cada mês que eu aporto mais, vai aumentando essa escadinha. E eles pagam todos os meses sem falhar. Então, para quem quer renda mensal todos os meses, de cara o fundo imobiliário para mim sai na frente. Porque ele já paga a renda todos os meses. Eu estou falando de renda. Valorização, já falei quem ganha, que é a ação, tá? Então a gente está vendo que ele tem vantagem. Agora, as ações que eu tenho na carteira, independente se é 15 mil, poderia ser 100 mil. Seria basicamente a mesma coisa. Vamos ver aqui, ó. Pum. Agora, somente ações mudou, caiu pra caramba, que os meus dividendos vêm a maioria dos fundos imobiliários. Mas olha aqui, ó. Janeiro pagou, fevereiro não pagou. Março pagou, R$112, bons, pagou um dividendo muito bom aqui, e sempre o Banco do Brasil encabeçando, quer ver? Olha só, Banco do Brasil, só ele pagou aqui. Banco do Brasil paga muito dividendo, pessoal, ele é muito bom para pagar dividendo. Aí abril pagou e maio não pagou nada. Junho pagou, julho, R$51 e agosto vai pagar agora aqui também, tá? Só que vocês perceberam uma coisa? Olha isso aqui. Aí às vezes, isso aqui é minha carteira somente com ações pagadoras de dividendo. É aleatório, você não tem uma previsibilidade nenhuma, zero. Um mês paga, o outro não paga, o outro paga muito, no outro não paga nada. Dá para viver de renda assim? Dá, mas você tem que ter um controle absurdo sobre as suas finanças. Diferente dos fundos imobiliários, como eu mostrei aqui, ó, que paga dividendo todo mês, ele não falha, todo mês vai lá e paga. Como a gente fez uma carteira diversificada, por mais que um ativo pague menos, o outro às vezes paga mais, ou mesmo que eles paguem todos menos, mas você vai receber alguma coisa naquele mês, né? As ações, você pode criar até uma carteira com ativos que pagam cada um no mês. Você pode fazer isso, mas você tem que ter um dinheiro muito alto e nem a garantia, porque esse ativo ele pode simplesmente, ó, não vamos pagar esse mês. E aí vai fazer o quê? O fundo imobiliário ele tem que pagar, tá? Se ele teve lucro, ele tem que pagar. Então a vantagem 1 foi aí. Agora para comparar, pessoal, a questão de quanto é a média que eles pagam por mês, o que eu fiz? Eu peguei aqui, primeiro fundos imobiliários, tá? Fundos imobiliários eu peguei o último dividendo que eu recebi em julho. Foi R$ 1.393,17, certo? Isso aqui só de fundo imobiliário, pessoal. Mais de um salário mínimo, inclusive foi a primeira vez que eu recebi mais de salário mínimo de dividendo, tá? Só de fundo imobiliário. Nessa data eu fiz esse vídeo aqui, ó. Eu tinha R$ 163.000,61. O que significa isso? Que esse valor aqui, de 1.393, eu recebi em cima de R$ 163 mil investidos. Então eu tinha aí 163 mil e recebi aquele valor de 1.393. Eu já fiz o cálculo de quanto que deu isso aí. Olha só. Aqui, ó, eu recebi 1.393, tinha investido 163 mil e deu a média ali de 0,85% no mês. Tá? Isso é a média do último mês que eu tirei. Só que eu já sei a média dos meus fundos imobiliários. É isso aí. Entre 0,84, 85 a 0,9%. Fica nessa média aí que eu recebo de dividendo dos meus fundos imobiliários. Entre 0,84 a 9%. Essa é a média, sem descontar imposto de renda, beleza? Já para as ações, o que eu fiz? Eu peguei aqui, ó, o que eu recebi de janeiro até o mês de julho, certo? De dividendo. Coloquei agosto, inclusive, incluí agosto agora, que vai pagar.
peguei todo esse valor e dividi por esses 8 meses, para ter uma média. Lembrando que quando eu comecei o ano, eu já tinha 15 mil reais em ações ali, ó. 15, 16 mil reais em ações, tá? Então não mudou nada, porque eu parei de comprar ações e comprei esse ano somente fundo imobiliário. Então como é que ficou as ações aí em porcentagem, pessoal? Eu peguei a média, que ficou uma média de R$ 67,84 por mês, com 16 mil reais investidos, né? Então eu recebo essa média aí, porque tem mês que eu recebo, tem mês que não. E a porcentagem que eu recebo aí de dividendo é de 0,42%, tá? Então olha só a diferença para dividendo, como que o fundo imobiliário ele vence. Fundo imobiliário 0,85% no mês. E ação ficou uma média de 0,42% de dividendo no mês. Obviamente, pessoal, que tem dois fatores aí para a gente entender. Um é a minha carteira, com os ativos que eu tenho, tá? A média em cima da minha carteira. Beleza? Como eu mostrei para vocês as ações que eu tenho. E outra, que meus fundos imobiliários, a maior parte está em fundo de tijolo. Por isso, meu dividendo ele diminui. É mais conservador, mas um dividendo menor. Se fosse ao contrário, a maior parte em fundo de papel, esse dividendo estaria batendo lá no 1% ao mês. Tá? Só que eu fiz a escolha de diminuir o dividendo, ter uma carteira mais conservadora, certo? E aí, o que você achou do vídeo de hoje? O que você achou que valeu mais a pena? Lembrando que para valorização não tem como comparar, para ganho de capital, multiplicar patrimônio, a ação vem em primeiro lugar, ninguém vai ganhar da ação, a não ser ali a criptomoeda, né? Mas com risco bem maior, que ela tem um potencial de valorizar muito, mas o investimento mais conservador, a ação, ela vem na ponta, sem dúvidas. Fundo imobiliário vem lá atrás para crescimento. Já para renda as coisas se invertem. Se já tenho muito dinheiro, eu consigo receber uma renda bem mais certinha ali. Então, para receber renda seria bem melhor, na minha opinião, fundos imobiliários. Coloca aí no comentário o que você acha, qual é melhor. Deixe seu like, tamo junto, até o próximo vídeo e valeu!